Olá, irmãos. Vamos iniciar agora mais um módulo de análise dos livros da Palavra de Deus. E o livro que nós vamos analisar agora é a primeira carta de Pedro. Nós vamos ter agora um módulo de análise de 1 Pedro. Essa primeira aula é uma aula de apresentação. Então deixa eu começar me apresentando. Eu me chamo Pastor Antônio Neto e sou professor permanente da Escola Charles Spurgeon, especialmente voltado para aulas do curso online, ok? Então, eu estarei com vocês durante esse tempo, analisando juntos essa primeira carta de Pedro, que está no Novo Testamento das Sagradas Escrituras. Então, vamos começar aqui com a descrição da matéria. Então, o módulo de análise de 1 Pedro, como seu nome já preconiza, ele introduz o aluno aos principais tópicos contextuais deste texto bíblico, bem como faz uma análise bíblica e teológica do seu conteúdo. Então, o que consiste uma matéria de análise? Qualquer matéria de análise de um livro do Novo Testamento, ele consiste nessas duas tarefas do expositor. Em primeiro lugar, apresentar os tópicos contextuais. É tentar apresentar ao aluno o contexto em que aquele texto foi escrito. É fazer com que o aluno seja transportado para o contexto original em que aquele texto surgiu, ok? Isso é de fundamental importância para a compreensão do significado do texto. Então, uma vez que você é transportado para esse contexto inicial, então nós vamos analisar bíblica e teologicamente, ou seja, nós vamos analisar o texto bíblico para entender o que o escritor está querendo dito e tirar então as implicações teológicas e práticas disso. Então, essa é uma matéria de análise e é isso que nós vamos fazer neste texto de 1 Pedro. E o objetivo desta matéria é fornecer ao aluno as informações necessárias para que haja uma compreensão satisfatória do texto bíblico como parte da sua preparação para o seu ministério de pregação e ensino, bem como para o seu crescimento espiritual. Então, este é o nosso propósito. Nosso propósito não é um propósito puramente acadêmico, ok? Nós não vamos aqui nos deter naquilo que é estritamente acadêmico. Não porque nós não achamos importante, sim, isso é muito importante, mas por uma questão de propósito. O nosso propósito é preparar a você, aluno, para ler o texto de 1 Pedro satisfatoriamente, para que assim você possa ensinar na sua igreja e também para o seu crescimento pessoal. Então este é o nosso propósito. Nós temos um propósito prioritariamente pastoral, para que você possa ensinar e aprender bem sobre este livro da Palavra de Deus. Agora, qual a relevância de estudarmos esse livro bíblico? É redundante, irmãos, perguntar a relevância de se estudar a Bíblia. Na verdade, só por estar na Bíblia já é digno do nosso estudo. Mas quando eu falo em relevância, é o meu desejo de motivá-los a continuarem firmes até o final desta matéria. Por que eu acho que você deve estudar o livro de 1 Pedro? Em primeiro lugar, irmãos, porque este livro é um poderoso exemplo de como associar a teologia com a prática. Então, aqui em 1 Pedro, você tem poucos livros no Novo Testamento que conseguem ser ou trazer tanta teologia importante quanto prática. Então, vocês vão ver como há determinadas partículas, há determinados termos que Pedro gosta de usar na sua epístola, que mostram exatamente essa conexão. Onde Pedro fala sobre teologia, ele fala bastante sobre a salvação, especialmente a doutrina da salvação, e como isso tem implicação prática. Como a nossa compreensão da cruz de Cristo
tem implicação prática, como a nossa compreensão da nossa identidade teológica como povo de Deus tem implicação prática. Então este é um livro riquíssimo em associação de teologia e prática. Segundo, irmãos, 1 Pedro é um livro essencial para aconselhamento, pois ele traz lições preciosas sobre como lidar com as adversidades. Esse é basicamente o assunto central de 1 Pedro. Como o cristão deve lidar com as adversidades, ok? Então isso é algo muito comum. Todos nós passamos por adversidade. Todos nós passamos por dificuldades nas nossas vidas. Então Pedro vai nos ensinar a colocarmos a nossa confiança naquilo que nós somos em Cristo, na nossa salvação, na garantia do nosso futuro, a sabermos olhar para a volta do Senhor Jesus Cristo, a sabermos encarar as dificuldades como provações, como maneiras de humilharmos a nós mesmos, enfim. É um livro fundamental para a prática do aconselhamento. E em terceiro lugar, irmãos, 1 Pedro tem uma longa seção que serve como um manual da vida cristã em sociedade. Ele tem lições preciosíssimas para várias esferas da atividade do crente. A esfera política, a esfera profissional, a esfera familiar, a esfera eclesiástica. Ele traz lições sobre como o cristão deve se comportar na sociedade. E por isso, então, este é um livro realmente importante para a nossa maturidade cristã. Então, por esses motivos que eu selecionei, é que eu acho que você deve perseverar em estudar essa matéria por meio dessas videoaulas. Então, eu queria dar aqui algumas sugestões de leituras. A primeira delas é a sugestão que eu faço em todos os livros de análise, todas as matérias de análise, que é o livro Introdução ao Novo Testamento, de Carson, Moore e Morris. Esse livro, irmãos, ele é o que eu chamo de livro de ter, ou seja, você precisa ter ele na sua casa como fonte de pesquisa, pois ele é certamente o melhor material que você tem em português, haja vista os escritores que são o que há de mais forte em estudo do Novo Testamento nos Estados Unidos. Ele é o melhor material que você tem em português para a introdução a um livro bíblico. Ou seja, para que você tenha as informações necessárias antes de você estudar um livro bíblico, quanto ao autor, data. E esse livro, irmãos, ele é muito acadêmico, só que ele não é excessivamente acadêmico, exaustivamente acadêmico, ok? Mas ele vai lhe deixar a par de todos os debates em relação a qualquer um dos livros do Novo Testamento. Então, eu sugiro com entusiasmo que você tenha esse livro na sua casa. E agora eu quero indicar para vocês 3 comentários de 1 Pedro. O primeiro e mais importante é este 1 Pedro, Introdução e Comentário, da série Cultura Bíblica da editora Vida Nova. Então essa é a melhor série de comentários que existe em português, por isso então que eu sugiro este em primeiro lugar. O outro é de John MacArthur, 1 e 2 Pedro, Coragem em Tempos de Aflição. Aqui, irmãos, é uma série de estudos bíblicos, é um livro bom para que você possa estudar o livro de Pedro junto com a sua igreja, por isso é que eu estou indicando ele. Como eu sempre gosto de fazer, se você tem a capacidade de leitura em inglês, eu sugiro para você esse comentário. Ele vai ser muito bom, tanto para o seu estudo pessoal quanto para a sua pregação, pois ele vai lhe dar o significado original do texto, ele vai fazer o contexto, a contextualização do texto com os nossos dias e depois fazer aplicações práticas. Então essa série da NVI, The NIV Application Commentary, é uma das melhores séries para quem gosta de pregar expositivamente, texto a texto, no Novo Testamento. Então eu indico aqui essas
leituras a vocês. Quanto à nossa metodologia, irmãos, só explicando a vocês que nós teremos um total de 15 aulas expositivas, contando com a próxima aula. Essa aula agora é de apresentação. Nós teremos uma aula de introdução, ou seja, vou introduzi-los a este livro da Palavra de Deus, dando estas informações de autor, data, ocasião, propósito, tema, esboço, que é importante para que você entenda o livro. Então nós vamos ter uma aula dedicada a isso e 14 aulas de exposição do texto. Essa exposição, irmãos, ela será no método versículo por versículo, ou seja, nós vamos passar por todo o texto de 1 Pedro. Nós não vamos fazer uma análise tópica, nós não vamos pegar apenas as ideias centrais de cada texto e analisar. Não, nós vamos passar por todos os versículos de 1 Pedro. E cada aula tentará apresentar, em primeiro lugar, a estrutura do texto, certo? Nós vamos ver em que lugar aquele texto se encontra dentro do esboço geral do livro de 1 Pedro, para que você possa ser familiarizado com o livro, para que daqui a algum tempo você possa querer saber onde é que Pedro fala sobre a descida de Cristo para pregar aos espíritos em prisão. Você lembra do esboço, lembra que é no capítulo 3, ok? Depois nós vamos fazer a exegese, exposição do texto. E junto com essa exegese, a análise prática também, as aplicações práticas. Então vocês vão ver que durante a nossa análise eu vou estar sempre aplicando o texto na nossa vida prática e ministerial. Se você quiser aprofundar-se em alguma das questões que serão tratadas nessa matéria, ou você recorre aos livros que eu deixei agora há pouco como indicação, ou então você pode procurar o professor com as informações que eu vou dar agora no próximo slide, ok? Então, se você deseja se aprofundar, eu sugiro que você recorra a esses livros ou então ao e-mail que eu vou deixar a vocês. Então, aí embaixo você tem o meu e-mail, neto.doxa@gmail.com. Neste e-mail você pode me escrever para tirar dúvidas. Eu peço só que você, quando for me escrever, coloque no título matéria de 1 Pedro, que é para eu entender, certo? Visto que talvez eu receba um e-mail de uma pessoa que não faz parte da minha caixa de amigos do e-mail, para eu saber, então, que não é nenhum e-mail malicioso, ok? Então, você manda um e-mail com o título, módulo ou matéria de 1 Pedro, que eu tentarei o mais rápido possível responder. Se você quiser os slides dessa matéria, eu também posso disponibilizá-los para vocês. Apenas só afirmo que a grande parte dos slides dessa matéria nada mais são do que os textos colocados para a gente analisar. Mas eu estou disposto a servi-los de qualquer maneira, vocês podem me escrever. Também podem me procurar no Facebook, eu estou lá no Facebook como Antônio Neto, ok? Então é isso, irmãos. Vamos encerrando aqui essa parte de apresentação. Na próxima aula, então, nós começaremos nossas aulas expositivas sobre o livro de 1 Pedro. Então, fiquem com Deus, bons estudos e que Deus te abençoe.